A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Hoje eu gostaria de compartilhar por que passamos por tempestades. Por que passamos por dificuldades muitas vezes em momentos das nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai receber algo da parte de Deus. Hoje Deus vai te encher de fé, de vida, de alegria, de entendimento, de como passamos por essas tempestades, como devemos agir diante das tempestades da vida. Eu gostaria de orar. Senhor, nessa hora eu gostaria de pedir ao Senhor para que o Senhor se mova hoje. Nessa hora eu repreendo toda e qualquer ação maligna que tenta impedir com que a palavra viva do Senhor alcance o coração dos meus irmãos. Declaro que toda tempestade irá se acalmar em nome de Jesus. E nós veremos o sobrenatural e vamos cumprir a tua vontade nessa terra. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Mateus capítulo 8 ainda. Nós queremos compartilhar acerca de tempestades que passamos na vida. Por que nós passamos por tempestades? Não é? E como devemos agir diante dessas tempestades, dessas pressões, dessas lutas que nós enfrentamos. E eu quero pegar então o exemplo de Jesus e os discípulos diante de uma tempestade. Capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, essa foi uma tempestade, literal. Eles entraram no barco, no mar, e realmente veio uma tempestade. Agora, essa tempestade foi provocada por anjos e espíritos malignos. Com certeza veio do mal. E nós vamos falar sobre isso aqui mais para frente um pouco. Mas não foi uma tempestade qualquer. Não foi simplesmente coincidência. Eles entraram no mar aquele dia e aí, de repente, é normal. A natureza ela produz umas tempestades, então aquele foi um dia em que eles não tiveram sorte. Alguns podem estar dizendo isso, ou podem dizer isso. Não. Foi com certeza uma tempestade produzida por espíritos malignos. Então, interessante, Jesus entrou no barco. Então, os discípulos entraram juntos. E é assim que funciona. Quem é discípulo vai entrar no barco de Jesus, não é verdade? Então, os discípulos acompanharam Jesus. E eu vou te dizer, onde Jesus está, o diabo quer produzir tempestades. Ele quer impedir com que Jesus chegue ao propósito dele, para que ele alcance mais vidas, para que pessoas sejam tocadas pelo Senhor, né? Então veja, lá na frente você vai ver isso, que Jesus estava indo justamente para um lugar onde ele iria fazer uma tremenda libertação de pessoas que estavam presas pelo diabo. E é por isso que essa tempestade veio para resistir. E aí eu vou te dizer, você que decidiu ser discípulo de Jesus e entrar no barco de Jesus e estar fazendo a vontade do Senhor, é inevitável que você também vai ser pressionado, que você vai ser perseguido. E talvez você não entende, pastor, eu decidi agora servir mais, eu decidi servir lá no encontro, eu decidi abrir minha casa para uma célula, eu decidi liderar, parece que as coisas agora começaram a me pressionar, só foi eu falar que eu quero ser líder, olha aqui a pressão que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha o que aconteceu no meu trabalho, olha o que essa pessoa disse para mim. Veja, diante da sua decisão em servir ao Senhor, em responder ao propósito de Deus, tempestades vão aparecer. É o diabo em todo o tempo tentando te impedir de alcançar
aquilo que, na verdade, Deus quer levar você até lá. Então as pressões, as tempestades da vida são justamente para tentar te impedir de manifestar Cristo a outras pessoas. Então o diabo quer te intimidar, o diabo quer te paralisar, o diabo quer colocar medo em você, quer te fazer temer para que você não seja um instrumento de Deus ali na frente. E é por isso que as tempestades vêm antes. E se você está passando por alguma tempestade agora, nesses dias, eu quero dizer para vocês, é porque ali na frente você vai encontrar a bonança, vai se acalmar e você vai ser tremendamente usado por Deus. Não pare no meio da tempestade. Não pare porque quando você decidiu servir, quando você decidiu buscar o Senhor, as pressões aumentaram, as situações apertaram. Veja, é normal que quando você decide pelo reino de Deus, decide pela vontade de Deus, decide por honrar o Senhor, é que tempestades se levantam. Então você entrou no barco com Jesus, então pode ser que tempestades apareçam, ok? Nós sabemos que até hoje, né, muitos cristãos em muitos países são muito perseguidos, né? E muitos deles até mortos, só porque decidiram estar no barco com Jesus, né? Agora, ao entrar no barco, logo veio uma grande tempestade. E não foi simplesmente uma tempestade, a Bíblia diz que foi uma grande tempestade. Então, essa grande tempestade, com certeza foi para tentar paralisar o que Deus tinha para fazer na vida ali de pessoas do outro lado da margem. Então, veja, mas diante dessa tempestade, tinha lá Jesus dormindo e os discípulos desesperados, ou cheios de medo. Não é verdade? Então Jesus dormia no barco, enquanto os discípulos estavam lá com medo. Agora, na Bíblia, dormir pode significar basicamente três coisas. Pode significar morrer mesmo, né? Tem alguns textos da palavra que mostram que aqueles que morreram foi porque a Bíblia diz que dormiram, na verdade é porque morreram. Não é? Nós vemos o dormir, nós já falamos que é o dormir de Jonas, que foi uma fuga da realidade. Então ele estava fugindo da vontade de Deus, daquilo que havia no coração de Deus para que ele fizesse. Então ele dormiu para escapar, para fugir daquela situação que ele não queria responder a Deus. Bom, mas esse dormir de Jesus é o terceiro tipo de dormir na Bíblia, que nos fala de descanso, que nos fala de confiança. Então agora eu confio, eu descanso, eu posso dormir porque eu descanso. Eu creio que Deus está comigo, mesmo diante dessa tempestade da minha vida. Mesmo diante dessa pressão que eu estou passando, eu estou, de fato, descansando no Senhor. Jesus nos ensina a descansar. Vamos falar mais sobre isso, com certeza, nos evangelhos, não é? Mas Jesus, ele é aquele que nos leva ao descanso. E nós vamos aprender cada dia mais sobre descansar, mesmo em meio às tempestades. É possível descansar? É possível descansar. Jesus descansou, então nós podemos descansar. Mas por outro lado, nós vemos os discípulos. Os discípulos estavam desesperados, vieram correndo para acordar Jesus. E a pergunta ao acordar Jesus foi essa: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus então questiona: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Por quê? Porque a timidez está completamente ligada à fé. Então, as tempestades tentam abater nossa fé. Mas a nossa timidez é falta de fé. E é por isso que nós estamos aqui, ouvindo a palavra. Por quê? Porque ao ouvirmos a palavra, a fé é gerada. Quando a fé é gerada, nós temos ousadia. A ousadia que você tem em Deus para continuar, para fazer, para liderar, para fazer a vontade de Deus, com certeza é fruto de uma fé que foi gerada. Então, quem tem fé, ele tem ousadia. Mas quem não tem fé, ele tem timidez. Então, pare de falar: eu sou pessoa tímida. Não, para de falar isso. Por quê? Porque você está já declarando a derrota. Porque tímido é falta de fé. Timidez é falta de fé. Ousadia
é fé. Pastor, mas às vezes eu sou uma pessoa mais recatada. Pois é, você pode ser uma pessoa mais recatada, porém, quando tem que fazer o que tem que ser feito, você tem que ter a fé para fazer. Entende? Talvez você não é aquela pessoa super extrovertida, não tem problema. Porém, quando tem que falar, você vai se levantar e vai falar. Quando tem que fazer, você vai levantar e fazer porque você tem fé. Você não fica parado, você não fica paralisado. Não, você se levanta e se posiciona. Entende? Então é isso que nós precisamos entender. Então o que Jesus esperava dos discípulos? Esperava que os discípulos se levantassem e eles mesmos se posicionassem em fé. Mas eles estavam ainda crescendo em fé. Então, mas Jesus mostra um ponto muito importante para nós. Diante da tempestade, primeiro, nós descansamos. Segundo, nós nos levantamos em ousadia. Eu e você precisamos levantar em ousadia. Foi o que Jesus fez. Jesus então se levanta, não é verdade? E ele então repreende os ventos e os mares. E aqui é um ponto muito importante. Então, diante da tempestade, das pressões que nós passamos, porque Deus tem algo a fazer ali na frente, o diabo quer resistir. Lembra, eu falei no começo, você que entrou depois, nós falamos que essa tempestade, foi uma tempestade com certeza aconteceu literalmente, mas ela foi provocada por anjos e espíritos malignos. E aqui mostra isso. Porque quando Jesus repreende, ele repreende os ventos e os mares. E por que ele repreende? Porque se Deus criou todas as coisas, por que ele não simplesmente falou, Pai, eu te peço nessa hora, acalma essa tempestade. E se ele pedisse, com certeza Deus ouviria. Por quê? Porque Deus ouve o Filho. E então nós vemos aqui que Jesus não pediu para o Pai. Por quê? Porque essa tempestade não foi produzida por coisas normais da natureza. Foi algo produzido por demônios. Por que eu digo isso? Porque Jesus repreendeu. Então, o fato de Jesus repreender os ventos e os mares já mostra algo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos que caíram, os anjos que são aqueles dominadores desse mundo tenebroso, eles habitam nas regiões celestiais. Então, está aí, nos céus. Agora, o mar é a habitação de demônios. Tanto é que, nós vamos ler daqui a pouco, quando Jesus expulsa o demônio dos gadarenos, nós vemos que os demônios vão para os porcos e os porcos vão para o mar. Por isso que Jesus repreende tanto os ventos quanto o mar, porque os ventos têm esses anjos que caíram, que são as potestades desse mundo tenebroso, e nos mares estão ali espíritos malignos. Então, aquela ação conjunta estava produzindo uma tempestade, literalmente. Mas fruto de algo espiritual. Por isso Jesus se levanta e repreende. Em outro texto narrado, também Jesus acalmando a tempestade, ele diz, emudece. Ele diz, calma, cala. É a mesma expressão que ele usa também para expulsar demônios. Então veja, tem momentos que são tempestades produzidas por espíritos malignos que nós passamos, e é tempo de nos posicionarmos. É tempo de nós repreendermos. É tempo de dizermos, aqui não, você não entra na minha casa. Minha casa é guardada. Meu trabalho é guardado. Eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus, sai agora. Posicionamento de fé hoje mesmo. Talvez você tenha passado por momentos de pressões, momentos de dificuldades, mas eu quero desafiar a se levantar hoje e repreender todo o mal. Hoje você vai mandar calar toda voz contrária. Hoje você vai expulsar todo e qualquer vento contrário sobre a sua vida que tenta te paralisar, que tenta te parar, que tenta te impedir de chegar no propósito que Deus tem para você. Hoje mesmo
essa tempestade vai se acalmar. Hoje mesmo o milagre vai acontecer. Hoje mesmo nós vamos calar as vozes malignas, os ventos contrários, os mares que se levantam contra nós para tentar nos paralisar, nos intimidar, nos levar ao medo. Então hoje é um dia de se posicionar. Tempestades, nós descansamos no Senhor, mas nós também se levantamos e repreendemos no nome de Jesus. Essa tem que ser a nossa postura de fé. E aconteceu que imediatamente houve grande bonança. No momento em que nós vemos a postura de Jesus, nós vemos que o milagre acontece assim. Por quê? Porque os demônios foram expulsos. Entende? Então, há momentos que nós nos levantamos e nos posicionamos espiritualmente. E talvez esse seja o tempo. Talvez esse seja o momento. Talvez você que está ouvindo agora, você não está ouvindo por acaso. Com certeza, Deus te trouxe aqui para compartilhar essa verdade de que você pode se posicionar assim, no mundo espiritual, contra toda e qualquer obra maligna, toda e qualquer situação que venha, que apareça, e você começa a ver problemas em casa, problemas de relacionamento, sabe, isso não é normal, principalmente perto de coisas, de eventos, de coisas que você vai fazer, há pressões, há situações, mas nós devemos nos posicionar espiritualmente contra todo e qualquer laço do inferno. E aí isso tudo aconteceu, essa grande tempestade aconteceu, justamente porque Jesus estava indo para a terra dos gadarenos, e ali ele ia trazer libertação àqueles que estavam endemoniados. E olha o que a Bíblia diz, continuação do mesmo texto, versículo 28, capítulo 8 de Mateus. Tendo ele chegado a outra margem, ou seja, o diabo queria impedir que Jesus chegasse do outro lado. O diabo muitas vezes quer te impedir de chegar do outro lado, mas você vai chegar. Eu declaro que você vai chegar no alvo, no propósito que Deus tem para você. E nada, absolutamente nada, e nem ninguém vai te impedir de alcançar tudo que Deus tem para você. Entende? Em nome do Senhor Jesus eu declaro isso. Porque eu creio que hoje mesmo nós vamos orar. E nós vamos repreender toda qualquer ação maligna. E o propósito que Deus tem com você para salvar vidas, para edificar pessoas, com certeza vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Versículo 28, né? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo deles dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Outro texto diz que eles tentavam prender eles com cadeias, mas era impossível de prendê-los. Também a força deles, tanto tão endemoniados que eles eram. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e as águas pereceram. Foram 2.000 porcos. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas, o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então veja, Jesus então entra no barco, os discípulos entram com ele. Eles entram com ele. A tempestade vem. Jesus dorme, ele está dormindo. Não sei como ele dormiu na tempestade, mas ele dormiu, ele descansou, ele descansa no Pai. Né? Essa tem que ser nossa vida. Mas depois os discípulos vieram com medo, acordaram Jesus. Jesus então fala para os discípulos: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Ou seja, eu queria que vocês tivessem a fé para vocês se levantarem e posicionarem contra essa tempestade, que não é natural, é espiritual. E aí então Jesus repreende os ventos e os mares, porque são ações malignas, e há bonança, a calmaria no mar. Jesus chega do outro lado, encontra os demoniados. Os demoniados falam assim: se vai nos expulsar, então mande-nos para os porcos.
E aí aconteceu o que Jesus falou, ordenou, então vá para os porcos. E eles foram para os porcos, eram 2.000 porcos, em outro texto diz isso, em outro evangelho. E então eles precipitam no mar. Veja, os demônios foram para onde? Para o mar. Foram para os porcos, depois para onde? Para o mar. Por isso que o mar estava revolto. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus estava vindo. Eu não sei como, mas o diabo sabe quando nós estamos indo fazer algo que vai glorificar a Deus. Por isso há resistências espirituais. Por isso há pressões. Por isso há situações em que nós não entendemos o motivo que nós passamos. Por isso nós nos posicionamos, porque lá na frente Deus quer nos usar de uma maneira poderosa para salvar vidas, para alcançar os corações que precisam. E nesse caso Jesus foi até esse lugar e trouxe libertação a esses endemoniados. Mas aqui é um fato interessante. Por que quando acontece esse milagre extraordinário, desses homens que viviam nos sepulcros, tentavam prendê-los em cadeias, mas não conseguiam, e agora vem alguém que os liberta e eles voltam à vida ao normal, os porqueiros da cidade expulsam Jesus? Por que Jesus foi expulso daquela cidade? Você dá para imaginar o que pode ter acontecido? Eu vou te dizer algo aqui. Certamente, esses porqueiros fizeram a conta. Se para libertar esses 2.000 porcos foram necessários, quantos outros que estão na cidade, que estão demoniados e que vão ser libertos por Jesus e que vão usar os porcos e nós vamos perder os porcos? Ou seja, vai custar muito. E eu não quero perder. Deixa eu te dizer, há um custo sim. Há um custo de vida, há um custo financeiro, há um custo de vida para fazer a vontade de Deus. Mas você sabe de uma coisa? Esses porqueiros não quiseram pagar o preço para que Jesus pudesse fazer mais naquela cidade. E os expulsaram. Entende? Então, quando você não oferta, não dizima, você está, em outras palavras, dizendo: não quero que Jesus continue fazendo aqui algo. Não quero gastar o meu dinheiro com aquilo que pode salvar vidas. É isso que você está dizendo. Entende? É isso que eles disseram. Entende? Jesus, você não é bem-vindo aqui, Jesus. Esses porqueiros disseram. Não é. Porque eu não quero perder mais meus porcos. Não quero. Eu perdi muito. Entende? Mas não sabe que essa é a obra mais tremenda, que é salvar vidas, libertar vidas, trazer a salvação eterna para as pessoas, porque essa vida está de passagem, né? Nós não sabemos quando, né? E você sabe, né? Hoje na internet passa, né, praticamente ao vivo todas as coisas, né? Tanto celular, tanta rede social, né? Ontem mesmo, Charles Kirk, né, alguém que defendia valores cristãos, foi morto numa palestra aos 31 anos. Alguém louco deu um tiro nele, passou. Mas graças a Deus o testemunho vai ficar e o exemplo vai ficar. Com certeza foi uma semente para que outros possam nascer e se posicionarem também e falarem a verdade da palavra de Deus. Isso é um fato. Por mais que a gente pense que seja perda, mas eu quero declarar que o reino de Deus vai ganhar. Ele sempre ganha. Outros vão se levantar. Outros vão pegar a história dele, o testemunho dele, e vai defender as causas do reino de Deus. E vão se posicionar também contra toda a obra maligna. E o diabo, ele quer paralisar. E ele acha que assim vai intimidar. Mas pelo contrário, vai se levantar mais e mais pessoas com ousadia para pregar o evangelho em nome do Senhor Jesus, para pregar as boas novas. Então nada vai parar o mover do Espírito. E eu vou te dizer, quando você salva alguém, quando você liberta alguém, aquela pessoa se torna um testemunho vivo da manifestação de Cristo. E sabe o que aconteceu? Esses que foram aqui libertos, eles
se tornou visível. Visível. O que aconteceu com eles. E eles voltaram para suas famílias. Eles até que iriam ir com Jesus, mas Jesus falou, não, fique aí, volte para sua casa. Volte para testemunhar, volte para estar no lugar certo, onde você vai testemunhar. E lá na frente, a Bíblia diz que Jesus voltou naquele lugar, naquela região, e vidas foram alcançadas. Por quê? Porque o testemunho ficou, a semente ficou. Deixa eu te dizer, eu sei que às vezes passamos por muitas lutas em prol do reino de Deus, muitas pressões espirituais por causa do reino de Deus, mas não desista. E mesmo que pareça que não tenha dado muito fruto, talvez uma vida, uma só, mas uma que fica o testemunho ali naquele lugar, naquela cidade, naquela célula, naquele tempo que você liderou, naquele tempo que você serviu ao Senhor, naquele encontro que você foi, naquele impacto que você serviu, você foi instrumento de Deus para salvar alguém, ali ficou um testemunho. Daqui a pouco outros vão ser alcançados, outros vão ser tocados e marcados pelo Senhor, através da vida daquelas pessoas que receberam o Senhor através da sua vida. Por isso, eu quero dizer para você, não é tempo de parar. Não é tempo de você desistir. Não é tempo de você abrir mão da onde Deus te colocou, do lugar que Deus te colocou. Não é tempo de parar. É tempo de permanecer. É tempo de repreender, sim, os ventos contrários, os mares que se levantam, sim. É tempo de expulsar toda e qualquer obra maligna. Porque Deus vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, naquilo que Deus tem para você. Então não pare, não desista, não retroceda à posição que Deus tem para você, aos sonhos que Deus tem para você, ao propósito que Deus tem para você, mesmo que aparentemente há dificuldades, mesmo que aparentemente há lutas, mesmo que você tenha visto, na verdade, essas batalhas espirituais na sua casa, na sua família, no seu ministério, eu quero dizer que você vai ser um canal de Deus para salvar muitas vidas ainda. Há muitos ainda para serem conquistados, marcados, tocados pelo Senhor através da sua vida e daqueles que você vai também ganhar para Jesus. Então essa mensagem de hoje é para dizer que diante da tempestade, sim, você encontra descanso no Senhor, mas sim também você se levanta e repreende as obras malignas e você vai ver o fruto, porque você vai chegar do outro lado, você vai chegar até aquelas vidas que necessitam ouvir o testemunho de Cristo através da sua vida, através da sua liderança, através da casa que você abre para o Evangelho, para o testemunho que você dá no seu trabalho, na sua escola, onde você vai, e você pode ser uma expressão de Cristo para aquelas pessoas. E eu sei que você vai chegar do outro lado, você vai chegar na outra margem e vai salvar vidas, vai libertar vidas, vai levar Cristo para aquelas pessoas em o nome do Senhor Jesus. É essa fé que eu creio que Deus tem para nós. Aleluia! Glória a Jesus. Amém, Natan? Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de permanecer. É tempo de resistir ao diabo e ele fugirá. Não vai permanecer em nome do Senhor Jesus. Por isso eu gostaria de orar por você. Por isso eu gostaria de posicionar juntamente com você, em nome de Jesus. Espiritualmente nós nos posicionamos contra toda a obra do maligno. Vamos orar? Pai, nessa hora nós se posicionamos no mundo espiritual contra toda e qualquer resistência espiritual, todo levante de Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra os nossos casamentos, contra os nossos ministérios, em nome de Jesus, que saia agora, nós comandamos todo vento contrário, que cesse agora, toda tempestade, acalma agora, cala-te agora, em nome de Jesus, porque cremos no poder e autoridade que o Senhor nos deu nessa terra para comandarmos contra toda e qualquer resistência espiritual, todo espírito maligno que tenta trazer confusão, briga, intrigas na nossa casa, sai agora em nome de Jesus, toda e qualquer resistência espiritual no nosso ministério, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda resistência no trabalho, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda resistência na escola, nos estudos, caia por terra agora em nome de Jesus. Quero declarar que
Cada um de nós é guardado e protegido pelo Senhor. E nós chegaremos à outra margem e vamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Nós vamos levar o Evangelho e nós vamos ver vidas sendo salvas, vamos ver vidas sendo alcançadas, vamos ver vidas sendo transformadas pelo Senhor. E nada, absolutamente nada, vai parar o mover do Senhor nas nossas vidas, porque nós já somos abençoados, nós já somos benditos nessa terra, nós já somos guardados pelo Senhor. E nós vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Meu coração se enche de fé. E nada, absolutamente nada, vai te parar. Os planos de Deus vão se cumprir. E você vai ser poderosamente usado pelo Senhor para cumprir o propósito que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus possa te dar muita fé, muita ousadia, através dessa palavra. Mande para outros que precisam ouvir uma palavra de fé e de encorajamento no meio da tempestade. Em nome do Senhor Jesus. E não deixe de orar por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo ministério, porque eu preciso da oração de vocês, tá bom? Que Deus possa abençoá-los ricamente. E tenham a fé e a certeza de que vocês vão chegar do outro lado e vão cumprir o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Amo vocês e um grande abraço.